Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da reprodução das suculentas no inverno. Gente, é possível reproduzir suculentas agora no inverno? Quais são as mais propensas, quais não são? Vamos bater esse papo hoje? Espero que gostem do vídeo. Não esqueça de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, se achar útil, se você achar que valeu a pena assistir o vídeo e que isso te ajudou, não esquece de compartilhar, tá bom? Bora pro vídeo? Primeira coisa que eu quero falar para vocês com relação à reprodução das suculentas. Gente, eu tô falando tudo isso com base um pouco na minha experiência pessoal. Eu aqui, como costumo ter um período de dormência, que eu costumo observar que as plantas não crescem no inverno, eu tomo isso como parâmetro para mim. Vocês têm que tomar como parâmetro o clima de vocês, né? Então, se vocês estão aí numa região mais quente, provavelmente você não tem a dormência de inverno. Então, essas considerações com relação às plantas que se reproduzem mais no inverno, isso aí não vai ser observado. Então, aí é bom vocês levarem em consideração sempre o clima de vocês, tá bom? Eu tô levando em conta o meu clima que costuma ter. Esse ano, o clima meu está um pouquinho mais quente. Eu não tive ainda temperaturas de 0 e eu acho que nós não vamos ter por conta do El Niño esse ano. Nos outros anos anteriores, por 3 anos mais ou menos, eu observei aqui que as temperaturas caíram a 0 graus, né? Eu tive dias seguidos com temperaturas à noite, tá, gente? Temperatura de madrugada, à noite, na faixa de 2, 3, 4 graus. Aí, nessas condições, eu observei dormência sim. Aqui, hoje, eu começo a ver que elas estão mais lentas. O crescimento tá mais devagar. Mas ainda que eu não vejo aquela dormência que eu costumo ver, que eu costumava ver nos anos anteriores, ok? Bom, gente, para falar de reprodução de suculentas no inverno, não tem como não falar a respeito da dormência. De novo, dormência. O que é dormência mesmo? Dormência, gente, é quando as suculentas diminuem o ritmo delas, às vezes param de crescer, né? Por quê? Por causa da queda da temperatura. Todas as suculentas? Não são todas. Para facilitar a vida, né? O ideal é vocês fazerem uma listinha com as plantas que estão em dormência no inverno e, portanto, se são produtivas de verão, ou seja, reprodução no verão. E aí tem as dormências no verão, portanto, elas são produtivas no inverno. Elas estão em atividade no inverno. É super importante vocês escreverem isso para ficar bem claro para vocês, tá? Quando ela está dormindo no inverno, como as equivérias, por exemplo, elas estão então se reproduzindo no verão. Quando elas estão dormindo no verão, significa que elas estão se reproduzindo no inverno. Será que isso ficou bem claro para vocês? E aí vocês colocam assim, ó, listinha. A minha lista até tá incompleta aqui, tá faltando cotilédons, ó. Então vocês vão fazer essa lista, facilita muito a vida fazer a lista por gênero, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista para vocês. E aí fica mais fácil para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu sei que muita gente vai ficar confusa com essa questão da dormência no verão e produtividade no inverno. Que a gente vai usar dois termos que aparentemente são contraditórios, né? Mas eu acho que vocês vão conseguir captar
que quando uma planta dorme, no verão, elas não estão se reproduzindo. Então, elas vão se reproduzir em que período? No período do inverno. Essa minha lista aqui tá meio incompleta. Eu vou tentar deixar o mais completa possível para vocês na descrição do vídeo. Mas é só vocês copiarem, tá, gente? Copia, faz a listinha e cola na parede. Fica bem mais fácil para vocês trabalharem suas plantas, tá ok? Eu tô utilizando essa lista, eu vou colocar aqui os cotilédons. Quais são os cotilédons? Patinha de urso, gente. Põe na cabeça de vocês. Cotilédon, patinha de urso. Senécio, qual que é? São Sevérias, né? Que são as espadas de São Jorge. Portulacárias. Então, vocês sabendo qual que é o gênero da sua planta, você vai saber quais são as plantas da sua casa que vão estar reproduzindo agora no inverno. E como é que se dá a reprodução dessas plantas? A grande maioria delas vão se reproduzir por estaquia, por decapitação. Você vai e corta, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Patinha de urso, gente. Essa daqui também está em atividade. Olha o tanto que ela cresceu. Não sei se vocês se lembram dessa planta aqui, ó. Mas isso tudo aqui, ó, é crescimento agora, tá? Tá vendo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou podar. Se você quer reproduzir a patinha de urso, é só você vir aqui, olha, e fazer a poda. Ai. Essa poda, gente, eu vou fazer também, não só para fins de reprodução, mas para que ela fique mais ramificada. O que significa ramificação? Para cada pontinho desses de poda que a gente faz, você estimula que esses outros brotos aqui que tem ao redor cresçam, tá? Ou você faz essa poda, ou você troca ela de vaso sem necessariamente podar. O que eu quero aqui é podar, porque eu não quero que esse vaso fique alto demais. Eu ainda não comprei um vaso maior para essa planta, então eu tô mantendo ela mais baixinha. Se eu tivesse mantido a altura dessa planta, aí eu teria que replantar ela para um vaso maior, para ficar mais proporcional. Olha só como que esse vaso já tá bem cheinho, né? Ele tá bem bonito. Olha que lindo. E eu posso fazer com que esse vaso fique mais cheio ainda. Só que esse daqui já tá bem tomado pela patinha de urso. Então, eu teria que mudar ele de vaso. Olha só, cortei aqui, tá vendo, ó? Não preciso aplicar nada, eu só vou fazer isso, ó. Tirar essas folhas velhas, pra ficar bem bonitinho. Não ficar com folha velha na planta. Olha, gente, ele tá mais baixo agora, porque eu acabei de fazer a poda, tá vendo? Acho que ficou bem bacana. Tem uns galhos aqui que estão mais saindo pela lateral, ó. Não tô gostando disso. Eu deveria estar replantando esse vaso aqui, mas eu não quero aumentar demais. Eu vou procurar um vaso um pouco maior que esse só, porque eu não quero um vaso tão grande assim, com patinha de urso aqui, porque eu já tenho muita, né? E esses outros aqui eu vou fazer um arranjo com eles, tá? Então, esses aqui eu quero manter eles desse jeito mesmo. Por enquanto, não vou mexer e nem aumentar demais o vaso. Eu vou comprar outro vaso e aí eu vou mudar ele para um vaso um pouco maior, porque olha só a lateral aqui, tá vendo? Talvez até no futuro eu faça a reunião dessas mudas com essa daqui, ó. Para fazer um outro vaso um pouco maior, mais cheio, né? Eu já falei a respeito do cultivo dessa plantinha, gente, que eu faço aqui é proteção contra chuvas excessivas. Pouquíssima água, regas bem moderadas. Esse aqui tem pego umas 6 horas de sol por dia, mas se você mora numa região quente demais, o ideal é você diminuir a incidência de sol. É uma planta que fica bonita no sol, fica com essas manchinhas, fica com essas patinhas, ó.
Bem legal, tá vendo? Olha que cor, gente. Essa é uma coloração que ela pega somente quando ela está sob estresse, tá bom? Sem o estresse, ela não fica assim. Sem o estresse hídrico, ou seja, passando um pouquinho de sede. E aí ela fica bem gordinha com essas pontinhas bem escuras. Também precisa de bastante horas de sol para alcançar essa coloração. Isso acontece aqui no meu cultivo geralmente quando eu faço isso durante o inverno, tá? Que é a estação mais fria. No verão, se ela pegar chuva, ela vai perder muito as folhas de baixo e vai ficar muito peladinha, não fica tão bonita. Então é bom proteger do excesso das chuvas de verão. Essa daqui, ó, já tá pedindo uma poda já faz tempo que eu tô precisando cortar isso aqui, então já vou cortar agora, tá? Essa aqui, qual que é? Essa aqui é o calanque, a Kalanchoe marmorata. Então, eu vou cortar todas essas aqui, tá? Todas. E vou replantar. Coitada, essa aqui já faz muito tempo que tá pedindo replante e eu não faço. Esse ano resolvi fazer e vou mostrar pra vocês. É só isso, gente, ó. Francamente, eu acho isso aqui, ó, não sei se vai brotar não, tá? Eu vou esperar e ver. Não vou tirar esse tronco e vou observar. Tá vendo que tá vindo brotação aqui embaixo, ó? Ó, tá vindo brotação aqui embaixo. Mas essa aqui, a parte superior, eu já vou tirar, porque essa é uma planta que tá pedindo poda e cuidado meu há muito tempo, coitada. E eu negligenciei essa planta por muitos anos. Esse ano eu vou cuidar dela. Olha só. E eu vou replantar tudo isso aqui. No mesmo dia, no meu substrato de costume. E vou regar, gente, só daqui a uma semana, mais ou menos, quando eu for regar as outras plantas, ok? Não tenho pressa para regar, porque são plantas que elas aguentam bastante sem água. E as equevérias, Márcia, você vai podar? Não, equevérias eu não estou podando, tá? Eu só estou podando os calanques. Gibiflora, você poda? Gibiflora, que são essas aqui, ó. Eu tô precisando podar gibiflora. Essa é a Etna. Olha só como é que estão essas aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é um problema. Gibiflora, gente, eu tô meio chateada com gibiflora, porque ela demanda poda 2 vezes ao ano, sabe? Eu não tô dando conta de podar tantas vezes. Eu podei essa daqui, ó. Essa daqui é azurro. E eu podei porque ela tava alta demais. Parece que já enraizou, ó. Nem sei se enraizou, eu nem gosto de ficar mexendo muito. Eu podei ela no outono. Ó, essa aqui é chocolate Ruffles. Veja, gente, ó. O que acontece quando a planta tá em dormência? É isso, ó. O miolo cresce pequeno. E as folhas do verão, que são as folhas que crescem bem grandona, elas começam a secar, tá vendo, ó? E aí fica essa planta com essa desproporção. Isso é típico, essa diminuição aqui, ó, da roseta interna, é típico de dormência, ok? Então, o ideal é que não se pode, né? Para fazer reprodução, para fazer manutenção do vaso. O que acontece? Essa planta aqui, ela vai demorar para enraizar, caso você faça a poda. Então, veja que essa é bem característica de dormência, ó. Diminuição, principalmente, e fechamento da roseta, olha só. Tá bem característico, não sei se vocês estão conseguindo perceber a diferença, né? Ó, eu acho que assim ficou bem mais evidente o miolo bem menor do que o resto da planta. Então, isso acontece e é característica de planta que entrou em dormência. O correto é não podar, tá? Essa daqui, por exemplo, eu não vou mexer.
Olha, essas aqui também, ó. Veja que o miolo dela mudou. Então, o correto é não podar. Mas, para quem vende, para quem tem, como chama? Um clima mais quente, eu não vejo problema em poda. Só o que vai acontecer com essa planta? Ela vai demorar mais para enraizar, gente. Essa é a maior característica. E a brotação dela também vem um pouco mais fraca, vem um pouco mais lenta. É só isso, né, que acontece. Não morre, pelo menos aqui, não costuma morrer. Você corre um risco de matar sua planta, mas é um risco, sei lá, para mim não é tão grande assim. Eu nunca perdi planta por conta de poda em inverno, né? Quando precisa, eu faço, tá? Se tiver doente, coisa e tal, eu faço. Mas se não, olha só como é que tá essa aqui, ó. Ai, essas coisas que me dão um negócio. Porque a gente poda no verão, aí ela cresce, e aí a gente já tem que podar correndo de novo. Eu não dou conta de podar 2 vezes ao ano, isso não? Ó, aí eu gosto de quem? Gosto de quem não cresce tanto assim, ó. Que é essa daqui, ó. Aí eu gosto mais, porque pelo menos ela não cresce tão alto. Essa daqui, olha como tá comprida, ó. Tá vendo? E ela tá tão bonita. Reprodução por folha, como é que tá, Márcia? Ai, gente, tá meio devagar, né? Ó, aqui já são folhas antigas. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma que tá com uma folha mais nova. Aqui, gente, nessa janela aqui do meu ateliêzinho, eu deixo algumas folhinhas, mas já faz um tempinho que essas folhas estão aqui, ó. Tá bem devagar. Folha sempre é mais lento, né, gente, ó. Então, não tem muita... Isso aqui, independentemente do clima, porque essas aqui estão na sombra, dentro do lado interno da minha janela. Então, não tem muita influência, assim, eu acho que da temperatura, coisa e tal. Tá meio paradão, né? Mas isso aqui é normal, elas são lentas mesmo. Então, eu não tenho parâmetros, assim, bem precisos para falar para vocês sobre reprodução por folha, tá? A minha impressão pessoal é que nada muda. Porque folha, gente, ó, são lentas mesmo. Essas daqui são as Laue, que ainda estão na sombra, tá? Então, não acho que, pra mim, pessoalmente falando, eu não vejo grande diferença. Ai, gente, até molhei a minha folha aqui, ó. Olha, dessa listinha aqui, das plantas que estão produtivas no inverno, ou seja, estão acordando no inverno, né? Dessa lista que a gente acha na internet e tal, que o pessoal fala... Ó, vou ser bem sincera com vocês. Eu tô mexendo com calanques, sedums eu mexi. O sedum eu mexi com o Redberry, lembra que eu mostrei pra vocês? Pachyphytums, eu geralmente mexi, mas eu mexi mais no verão, tá? Portulacara ainda não mexi. Graptoverias eu não mexo muito também no inverno. Eu costumo mexer com essas daqui, mas no verão mesmo. Francamente, Graptoverias e Graptopétalums, eu não tenho muito costume de mexer no inverno. Eônios eu mexo mais no inverno. E calanques estou mexendo, sedums eu mexi um. Então, é assim, eu mexo de acordo com as minhas possibilidades pessoais também. Caso a planta esteja necessitando. Lembra que eu fiz semana passada a poda da Afterglow? Fiz por necessidade. Então, quando a planta precisa, eu faço sim poda das equivérias. Se elas estiverem doentes ou precisando, né, com podridão de caule ou doença, aí sim a gente faz. De modo geral, caso seja necessário mexer essas plantas, gente, plantas que estão em tese em dormência, como as equivérias, eu não costumo mexer demais as raízes, replantio,
tá? Então, por exemplo, plantas que estão chegando agora, que estão plantadas, eu replanto sem mexer muito a raiz. Esse é um cuidado que eu sempre tenho no inverno. No verão, a gente pode fazer uma poda mais drástica, mas no inverno eu tento, gente, dar uma resguardada sim nas equevérias, ok? Conclusão, gente. Olha, para mim, pessoalmente, o inverno não é uma época tão boa para reprodução, né? Eu acho melhor realmente esperar as estações mais quentes para poder fazer reprodução das suculentas, inclusive dessa daqui, que é a Graptoveria Albert Vines. Essa aqui eu tenho sorte com ela, é uma planta que se reproduz muito bem por folha comigo e eu nunca tive problema com ela até hoje, graças a Deus, tá? É sempre muito importante vocês estarem observando o cultivo de vocês, observando as plantas, como que elas estão reagindo. Aqui comigo, algumas estão mais fechadinhas. Olha como tá cheio de mato isso aqui, gente. Olha só, chaviana, como fica fechada quando tá sendo cultivada aqui no inverno, né? Depois ela vai se abrindo um pouco mais. Então, é muito realmente do clima de cada um de vocês. Eu tenho feito, então, a poda só de algumas plantas, de alguns gêneros. A reprodução por folha, eu tenho mantido as plantas aqui com folhas destacando, continuo fazendo os berçários, mas eu não tenho tanto resultado. Então, fica muito mesmo ao critério de cada um de vocês verificar as condições de cultivo, a temperatura, né? Se tá ficando sempre, gente, na casa dos 20 graus, 18, eu acredito que seja bem tranquilo fazer reprodução por decapitação, tá bom? Aqui para mim, durante o dia fica na faixa dos 20 e à noite tá ficando na faixa dos 9. Então, ainda assim, eu estou resguardando. Aí vai ficar somente essa sugestão para vocês. O meu critério é esse e as temperaturas que eu tenho observado por aqui são essas. Aí vocês têm que observar na de vocês como que tá a temperatura. Olha, essa daqui, por exemplo, que eu mostrei no último vídeo, ela tá bem colorida e bem fechadinha, né? Essa daqui, olha, eu acho que parou de crescer, viu? Ela começou a perder mais folhas aqui embaixo, ó. Olha só, essa aqui, a Alice Evans, essa daqui é um Sedum. Os Sedum estão em crescimento, mas, francamente, eu não acho que ela está crescendo, essa planta aqui. Ela já parou de crescer também. A impressão que eu tenho, né? A dica final, gente, fica aí para vocês, a sugestão para vocês testarem. Testem, gente, testem. Isso é o que vale a pena. Sempre é bom a gente fazer os testes e verificar os resultados, fazer vários testes ao longo de vários anos, para a gente ter mais certeza daquilo que a gente está entendendo, daquilo que a gente está concluindo. Muitas vezes a gente vai fazer um teste e faz só uma vez. É interessante você fazer sempre e repetidamente os testes durante as estações para verificar quais dão um resultado melhor, quais não dão resultado e verificar se é a questão do clima mesmo, se é a questão da temperatura ou não, tá bom? É isso por hoje. Tchau! Ok, o que foi? Ai, tá pedindo! Já tá pedindo para passear? Já? Hein, Toquinho? Já tá pedindo? Cadê o Toquinho? Já tá na hora, hein, linda? Ah, meu Deus, todo dia assim. Começa a bater na porta, a bater patinha, né? Então vamos passear, né? Tchau, gente.